nós da nova criatura, nós temos que ver que nós vivemos um outro sistema de governo. O governo do reino de Deus. E quando estamos no outro governo, vai ter que mudar a nossa prática. Vai ter que mudar a nossa visão. Vai ter que mudar a nossa consciência. As nossas maneiras de ver vai ter que mudar. Porque estamos diante de um outro governo. A Escritura fala que nós somos cidadãos do reino de Deus. Oba, se somos cidadãos de um reino, esse reino tem o quê? Suas próprias leis. Esse reino tem sua linguagem. Esse reino tem um espírito que o guia. Então, somos cidadãos deste reino. E nós estamos falando do reino de Deus. Nós não nascemos no reino de Deus. Nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus por opção. Vai chegar um momento na vida em que temos que fazer opção. Por isso que Josué disse: você tem que decidir hoje a quem você vai servir. Se a Deus ou a Mamon. Que reino você vai servir? Essa é a grande questão. Temos que definir o reino que vamos servir. Se estamos no reino de Deus, temos que ter uma linguagem. E essa linguagem é a mesma. Se estamos no reino de Deus, temos que ser dirigidos, orientados pela revelação do Espírito Santo. Ele é o governo do reino. E o Espírito Santo, ele segue as instruções de Jesus Cristo. Ele é orientado por Jesus Cristo. O Espírito Santo é orientado por Jesus Cristo. E ele tem a primazia de entrar dentro de Deus. Extrair de Deus, sondar a profundeza de Deus. E trazer para nós. E nós sabemos pela Escritura Sagrada que toda a profundidade de Deus foi dada a Jesus Cristo. Pois toda a sabedoria, todo o poder está em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vai ser o grande orientador do Espírito Santo. Ele é o mentor do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. Oba! Estamos vendo duas coisas interessantes aí. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus Cristo e o Espírito Santo, dentro do espaço do reino de Deus, ao qual nós fomos chamados. Não é? Então, quem é Jesus Cristo aí? É aquele detetor de toda a sabedoria de Deus. Pois toda a sabedoria de Deus foi dada a Jesus Cristo. E todo poder foi-lhe concedido. E o Espírito Santo, ele vai sondar Jesus Cristo. Ele vai sondar Jesus Cristo, que está dentro de Deus, que é a concretização de Deus no mundo espiritual. Então, sendo guiado por Jesus Cristo, ele vai pegar estes ensinamentos de Jesus Cristo e vai entregá-los a nós. E nós seremos dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo.
Ele vai ser o nosso mestre. Ele vai ser o nosso mentor. Nós, cidadãos do reino de Deus, temos um mentor. E este mentor chama-se Espírito Santo. E Jesus disse, ele vai guiar você a toda a verdade. E João Batista disse, olha, a unção dele é verdadeira. Você pode crer. Pode crer. A orientação que o Espírito dá, esta orientação é verdadeira. Então, somos dirigidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é dirigido por Jesus Cristo. E os dois vão completar a vontade de Deus aqui na terra. O plano de Deus aqui na terra. Pois Jesus, nele está toda a plenitude de Deus. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Olha só a grandeza de Jesus Cristo. E esta palavra que ele falou, os homens de sua época não puderam suportá-la. E por esta palavra eles disseram, este homem é digno de morte. E pegaram Jesus Cristo e o puseram numa cruz. Porque ele disse que era igual a Deus. Por isso que em outra feita ele disse, eu sou o caminho. O que ele queria dizer? Eu sou o único caminho que leva você a Deus. Não há outro caminho para o homem ir até Deus. Pois Jesus, o Pai está em mim. Eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo, ele vai dar a vocês, vai tirar de mim, disse Jesus. Ele vai dar do que eu tenho para vocês. Então, o direcionador do Espírito Santo é Jesus Cristo. O Espírito Santo é direcionado por Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus está onde? Nós localizamos a palavra de Deus dentro das Escrituras Sagradas. É nas Escrituras Sagradas que está a palavra de Deus. Vamos falar de outra forma? A vontade de Deus está dentro das Escrituras Sagradas. Eu quero repetir isso, que isso é muito importante. A vontade de Deus está dentro das Escrituras Sagradas. A vontade de Deus está onde? Dentro das Escrituras Sagradas. Porque muitas pessoas dizem, como nós podemos saber a vontade de Deus? O homem não sabe a vontade de Deus. Você está enganado, meu querido. Você está enganado, meu querido. A vontade de Deus está totalmente feita, conhecida. Está na palavra de Deus. As Escrituras é a palavra de Deus para você. E quem atualiza ela para o momento chamado hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo atualiza a palavra de Deus para cada geração. É por isso que a Bíblia diz, ouça, aprenda a ouvir. Por quê? Porque o Espírito diz. Aprenda a ouvir o que o Espírito diz. Esse é o grande fundamento do reino de Deus. Pois o Espírito Santo hoje é o governo de Deus aqui na terra. E esse governo Deus quer implantá-lo e vai implantá-lo aqui na terra. Pois as Escrituras dizem que a terra se encherá do conhecimento de Deus. A terra vai ser cheia do conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus só terá validade quando ele for revelado, ensinado através do Espírito Santo. Pois Jesus disse,
Ele há de tomar do que é meu e vai dar a vocês. O Espírito Santo vai tomar do que é de Jesus Cristo e vai dá-lo a nós. Em outras palavras, as palavras que Jesus disse vai ser atualizada pelo Espírito Santo através de revelações. Jesus disse: Ele vos fará lembrar, Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar todas as palavras que eu disse. Isso configura bem a posição do Espírito Santo. O Espírito Santo é direcionado por Jesus Cristo. Isto é, o Espírito Santo é direcionado pela palavra de Deus. E é Ele quem vai nos guiar em toda a verdade. Isso quer dizer que o Espírito Santo vai atualizar para nós tudo que Jesus Cristo disse quando esteve aqui. Então, a atualização da verdade em cada geração é feita através do Espírito Santo. E o modo do Espírito Santo atuar chama-se revelação. Este é o caminho que nós devemos nos basear dentro do reino de Deus. Nós, como cidadãos do reino de Deus, temos que nos basear neste caminho. Conclusão disso tudo aí: nós teremos uma só linguagem, nós teremos um só Espírito, nós teremos um só Senhor. E com isso vamos cair fora de Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia é um lugar onde se tem linguagens diversas. Linguagens que não se comunicam entre si. Cada um fala a sua linguagem. Cada um tem a sua própria linguagem. Cada um tem o seu próprio gosto. E não se comunica com o outro. Vira a Torre de Babel. E é isto que caracteriza as religiões de hoje. Cada uma tem a sua performance. Cada um tem o seu desenho. E este desenho é diferente do outro. Não falam a mesma linguagem. O resultado: uma critica a outra. Uma põe defeito na outra. Um pregador fala em desacordo com o outro. Babel, Babel, Babel. Isto é um produto que estes homens não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Estão entristecendo o Espírito Santo. Está faltando óleo. São aquelas virgens, aquelas 5 virgens, não tiveram óleo. Mas, vindo a alta noite, ouvindo o chamado que é chegado, o dono das bodas, elas se veem sem o óleo. Pede emprestado, mas quem tem o óleo não pode dar. Elas têm que vir buscar para comprar. Coitadas, coitadas, vão passar com grandes lutas. O inimigo vai atacar elas nesse caminho de volta. E quando elas chegarem lá nas portas da eternidade, o portão estará fechado. Estará fechado. E uma voz vai dizer: o que vocês querem aqui? Eu não conheço vocês, eu nunca vi vocês. Surpresa. Queridos, vamos participar do reino de Deus. Não vamos ser presos de surpresa. Vamos nos deixar dirigir pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Vamos nos encher do óleo para não passarmos vergonha. É uma boa nova, não é? Vamos nos encher do óleo para não passarmos vergonha.